Olá, no 11º dia da guerra, um bombardeio atingiu o Hospital Batista Al-Wali, na cidade de Gaza, e matou pelo menos 500 pessoas, provocando uma condenação internacional. Israel atribuiu o ataque a uma barragem de foguetes do grupo terrorista Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina, em que um foguete teria explodido logo depois do lançamento. O grupo terrorista chamou a versão israelense de mentirosa. As implicações são tremendas. Cresce o risco de abertura de uma nova frente de guerra no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, como ameaça o Irã. Aumenta a pressão diplomática por um cessar-fogo imediato e se dissipa parte do apoio que Israel recebeu depois do ataque terrorista do movimento de resistência islâmica, o Hamas, no dia 7 de outubro. Como aconteceu com os Estados Unidos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, Israel corre o risco de ter uma reação excessiva, exagerada, que termine enfraquecendo o país diplomaticamente, que vire opinião pública internacional contra Israel. Cai, assim, a legitimidade da guerra contra o Hamas. Todos os países árabes que mantêm relações diplomáticas com Israel condenaram o ataque. Os 22 países árabes que fazem parte das Nações Unidas pediram um cessar-fogo imediato. A Jordânia cancelou uma visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chega nesta quarta-feira a Israel. A Jordânia cancelou a visita depois que o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, decretou 3 dias de luta oficial e se negou a se encontrar com Biden. A missão diplomática do presidente norte-americano foi prejudicada. A estratégia teve de ser repensada a bordo do avião presidencial. A Casa Branca anunciou que Biden fará perguntas muito duras no encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Biden lamentou o que chamou de explosão e avisou que os Estados Unidos vão investigar para ver quem foi realmente o responsável. O presidente dos Estados Unidos ficou de falar com o presidente palestino Mahmoud Abbas e o ditador do Egito, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, que estariam na reunião cancelada em Amman, na Jordânia, durante o voo de volta para os Estados Unidos. O rei Abdallah II da Jordânia chamou o bombardeio de um massacre e crime de guerra. Além de pacientes, médicos, enfermeiros e equipes de apoio, o hospital estava cheio de palestinos que se refugiaram lá, na expectativa de que não seria atacado. Atacar clínicas e hospitais é crime de guerra. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abul-Gheit, ex-ministro do exterior do Egito, fez um apelo ao Ocidente para fazer parar o que chamou de a tragédia imediatamente. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, condenou ataques a estruturas civis. A Organização Mundial da Saúde pediu a proteção imediata dos civis e acesso à saúde. Israel divulgou um vídeo supostamente mostrando que um foguete que saiu de Gaza caiu sobre o hospital. O porta-voz do exército israelense, das Forças Armadas israelenses, contra-almirante Daniel Hagari, declarou: temos informações suficientes agora, nos tomou tempo, mas devemos dizer a verdade. Não foram os ataques israelenses que atingiram o hospital. A Jihad Islâmica negou responsabilidade, alegando que não houve operações naquela área. Como de costume, o inimigo sionista tenta, pela fabricação de mentiras, fugir à sua responsabilidade num massacre brutal que cometeu ao bombardear um hospital e aponta o dedo para a Jihad Islâmica. Nós afirmamos que estas acusações são falsas e sem fundamento. Já houve casos em que Israel deu versões favoráveis, quando na verdade era responsável por acidentes graves durante uma guerra. Houve manifestações de protesto em todo o Oriente Médio e pelo mundo. No sul do Líbano, a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, prometeu um dia de fúria para esta quarta-feira. Milhares de pessoas protestaram diante do consulado de Israel em Istambul, na Turquia,
Em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, os manifestantes pediram a queda do presidente palestino Mahmoud Abbas, visto como leniente com Israel, e enfrentaram a polícia palestina. Mais de 3 mil pessoas se manifestaram diante da embaixada da França em Tunis, a capital da Tunísia. Em Amman, na Jordânia, os manifestantes tentaram invadir a embaixada de Israel. Em Beirute, no Líbano, os protestos foram liderados pela milícia fundamentalista xiita Hezbollah. Em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou para esta quarta-feira a reunião para votar um projeto de resolução do Brasil que condena o terrorismo e os ataques a civis, exige a libertação imediata e incondicional dos reféns, que seriam pelo menos 199, pede respeito ao direito internacional, fornecimento de bens e serviços essenciais a Gaza, que está sem água, comida, combustíveis e energia, e a abertura de um corredor de ajuda humanitária. Ao participar de uma conferência sobre a nova Rota da Seda, o projeto Um Cinturão e uma Estrada do regime comunista chinês, em Beijing, na China, o secretário-geral, Antônio Guterres, pediu um cessar-fogo imediato para que haja ações humanitárias, o que estava aliás, um cessar-fogo imediato por razões humanitárias, que estava na proposta de resolução da Rússia, rejeitada ontem pelo Conselho de Segurança, e a libertação incondicional dos reféns, que está na proposta brasileira, acesso imediato e sem restrições para ajuda humanitária para atender às necessidades básicas da população de Gaza. Sob bloqueio militar de Israel, o território está à beira do colapso. Milhares de pessoas que tentam fugir da guerra esperam desde segunda-feira a abertura da fronteira com o Egito na cidade de Rafah, no sul de Gaza, mas o Egito se recusa a abrir a passagem. O governo egípcio só quer deixar que saiam de Gaza os estrangeiros, não quer refugiados palestinos. Teme a infiltração de extremistas muçulmanos na península do Sinai, onde enfrenta há 10 anos um braço do grupo terrorista Estado Islâmico. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos indicou que um acordo com o Egito está perto. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chega na quinta-feira ao Cairo para fechar o acordo. O exército de Israel anunciou a morte de Ayman Ofal, comandante e membro do Conselho Militar das Brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas. A milícia xiita libanesa Hezbollah informou que 5 de 6 milicianos foram mortos na terça-feira no sul do Líbano. Israel afirmou que 4 foram mortos numa tentativa de infiltração de um esquadrão terrorista, onde se teme que surja uma segunda frente de guerra no norte de Israel e sul do Líbano. Com o aumento da violência da guerra no Oriente Médio, cresce o temor de atentados terroristas na Europa. A polícia da Bélgica matou o assassino de 2 torcedores suecos que estavam em Bruxelas para ver um jogo da Copa Europeia de Seleções. Era um imigrante ilegal, tunisiano e jihadista, que jurou lealdade ao Estado Islâmico e teve um pedido de asilo político negado, mas não foi expulso da Bélgica. Nos Estados Unidos, um menino de origem palestina de 6 anos de idade foi esfaqueado 26 vezes até a morte na região de Chicago. Por fim, o banco Goldman Sachs alerta que o barril do petróleo pode chegar a $150 se o Irã entrar na guerra. Tudo indica que não vai entrar diretamente, vai acionar suas milícias, o Hamas e o Hezbollah. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, salam aleikum. Até mais. Tchau.